E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. E em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar poderosamente. Quero convidar a todos e a todas que nos assistem pelo Facebook, aos que estão presentes também na casa do Senhor. Eu lhes convido a inclinar a sua cabeça, fechar os teus olhos e vamos entregar ao Senhor as nossas razões nesse primeiro dia de campanha do Salmo 50, onde o Senhor nos diz na sua palavra, no Salmo 80, verso 3, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Mas essa campanha é uma campanha de oração para a gente buscar verdadeiramente a face do Senhor. Então eu quero convidá-los a entrar em oração agora, se colocar na presença do Senhor, na sua mais humilde presença de Deus, para que Ele possa ouvir o clamor do nosso coração. Ele ouça as nossas razões e entre com emergência, providência, e sare e liberte aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, aqueles que estão no leito de hospital, e que o Senhor venha fazer, algo sobrenatural. Feche teus olhos, reclina a sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, apresentamos a Ti, meu Deus, as nossas razões nesta tarde para lhe pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, tudo aquilo, meu Deus, que nós temos feito, que tem desagradado ao Senhor e ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, perdão, e que entraram nesta live para receber as bênçãos do Senhor. Meu Deus, contempla, Senhor, o coração dos teus filhos, visita, meu Deus, a cada família, dessas famílias que estão, meu Deus, nos assistindo. Meu Deus, vá, meu Deus, no leito dos hospitais, sara, meu Deus, aqueles enfermos, assim como a palavra do Senhor disse que no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, que ao adentrar na casa de Pedro, da sogra de Pedro, a sogra dele estava com febre, e ele apenas tocou a tua mão, e a febre a deixou. E no final da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles todos os demônios, e todos foram curados. Como diz assim, no livro do profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou também as nossas doenças, e pelas suas pisaduras somos sarados. Amados, nós somos sarados em espírito, em verdade, porque o Senhor, Ele já nos limpou, Ele já nos purificou com o sangue do seu Cordeiro. A carne, meu Deus, ela fica, Senhor, enferma, porque o inimigo vem e ele faz acontecer enfermidades em nossas vidas. Mas o Senhor é um Deus poderoso para nos limpar, para nos purificar com o sangue do teu Cordeiro. Meu Deus, nós entramos, meu Deus, em tua presença e lhe pedimos, Pai, para que o Senhor venha sarar esse povo, para que o Senhor venha, meu Deus, mudar a história, Senhor, daqueles que estão, meu Pai, em fase terminal, nos leitos de hospitais, nas UTIs, nas CTIs, até mesmo aqueles que estão na emergência, Pai. Toca, meu Deus, no mais profundo do interior dos teus servos e muda, meu Deus, esta história. Clamamos ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor faça
um renovo na vida deste povo. Meu Deus, ainda com providência em prol da vida dos teus filhos. Nós buscamos, meu Deus, a tua face, para que o Senhor possa fazer, meu Deus, um algo novo. Aquilo, meu Deus, que apraz o vosso coração. Que não seja, meu Deus, feita a vontade do homem, mas sim a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Meu Deus, nós cremos e confiamos e acreditamos, meu Deus, que o Senhor, através desta campanha, irá, meu Deus, libertar, sarar, restaurar, renovar, fazer milagres acontecer, sinais, prodígios, maravilhas, enfim. Nós cremos e acreditamos que somente o Senhor pode fazer milagres. Então, meu Deus, nós te pedimos, usa, Senhor, da tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, aos nossos vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, os da frente, os dos fundos. Abençoa, meu Deus, esta viela, meu Pai querido. Abençoa também, meu Pai, este bairro, o Recanto dos Humildes. Abençoa, meu Deus, aonde nós congregamos, a igreja do pastor João, Pai. Abençoa os membros, os obreiros, Pai. Traga, Senhor, uma novidade de vida em cada um de nós. Que sejamos, meu Deus, cada dia mais sublimes diante do teu altar. Que possamos, meu Deus, entregar as nossas razões em seu altar. E que o nosso louvor, a nossa adoração venha subir, meu Deus, como um cheiro suave e agradável às tuas narinas. Porque quando o Senhor ouve um coração contrito, o Senhor entra com providência, o Senhor entra com emergência, o Senhor muda, Senhor, a história, o Senhor faz acontecer o sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, toma, meu Deus, os teus filhos em tuas mãos. Entra, meu Deus, com providência em prol desta campanha, meu Deus, ao qual iremos buscar a tua face verdadeiramente. Porque nós cremos e acreditamos que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer acontecer milagres. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, o estado de São Paulo, visita, meu Deus, o Brasil, Senhor. Estende, Senhor, as tuas mãos de poder sobre este lugar, sobre este país. Meu Deus, muda a história, Senhor. Aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, em tua presença, que venha receber do Senhor, meu Deus, as suas bênçãos que já estão liberadas em nome de Jesus. Meu Deus, eu lhe peço, também lhe agradeço, Pai, por esta rica oportunidade, a qual o Senhor tem nos dado, meu Deus, para podermos estar, Senhor, diante do teu altar, clamando por outrem, porque nós cremos e acreditamos, meu Deus, no teu poder, no teu agir, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é, meu Deus, tudo aquilo que nós necessitamos. Nós dependemos de ti, Senhor. Então, meu Pai, muda, Senhor, a nossa história. Faça, Senhor, o sobrenatural acontecer. Age, meu Deus, na vida deste povo que tanto sofre. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, meu Deus, aqueles que estão no vício, Senhor. Aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na bebedice. Meu Deus, livra eles, Senhor, de todo o mal. Pai, as ovelhas são do Senhor. Nós clamamos a elas, Pai, para que o Senhor venha fazer um algo, meu Deus, sobrenatural na vida deste povo. Abençoa, meu Deus, poderosamente. É o que nós te pedimos e também já lhe agradecemos, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas nós vamos ouvir os hinos congregacionais. Peço a licencinha aqui para pegar o microfone, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos adorar o Senhor com os hinos da harpa cristã. Amém? Deixe as Bíblias ou a harpa.
e 43. Ao abrirmos o culto, glória a Deus. Amém? 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace pra ouvirmos que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra pelo seu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para sua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa o Deus amado o nosso canto e da vida aos moribundos. abençoa aos cordeirinhos a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Oh, glória. Vamos. O hino de número 2 da harpa cristã. Glória a Deus. Saudosa lembrança. Aleluia. 1, 2, 3. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra do além, ela terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam
que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra do além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escrituras que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para Oi, rapaz, aí, eu fui pegar uma mangueira de milho que eu deixei lá em cima, rapaz, quando ele for passar pra pegar, o cara tá mexendo, eu passei essa dessas grandezas aqui, a mangueira, eu vou pegar que não será glória a Deus. Pois é, mas a língua não está tão boa não. Mas eu creio que o Senhor está recebendo, né? O nosso esforço, nossa boa vontade, quando temos a prontidão de vontade para fazer a obra do Senhor, Ele nos abençoa e nos protege. Amém? Glória a Deus. Está um pouco alto, dá uma diminuída, né? Tá assim aqui, porque está alto demais e ele está fazendo muita distorção do som. Mas eu creio que já melhorou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vamos ouvir a palavra introdutória da campanha do Salmo 80, o pastor de Israel. Olha, o Salmo 80, título diz: o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. No verso 3, que é o tema da campanha, está escrito assim, as Sagradas Escrituras: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas em abundância. Amados, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o povo está querendo uma obra de Deus, mas
Mas se não buscarmos a face do Senhor, não conseguiremos, porque o Senhor, como diz a palavra dele, Ele é fiel. E Ele cumpre com tudo aquilo quando Ele prometeu para mim e para você. Então creia, meus amados. E nessa campanha nós iremos buscar a face do Senhor. Verdadeiramente vamos nos humilhar, vamos nos apresentar ao Senhor em juízo para que Ele venha sondar os nossos corações, porque Ele sabe o que está no meu coração, o que está no teu coração, qual é a nossa razão de estarmos clamando ao Senhor. Muitas das vezes a gente não clama por nós, mas clamamos por outros, e assim Deus vai fazendo o sobrenatural acontecer. Deus sempre nos dá oportunidades, né? Todo dia somos libertos do mal, de acidentes, enfim, tudo aquilo que poderia até nos matar, o Senhor nos livra de todo mal. E nós não agradecemos. Temos que agradecer através dos Salmos 80, ao qual o salmista pede ao Senhor: resplandece, Senhor, o brilho da tua face, e seremos salvos. Olha só, é muito tremendo, mas a primeira coisa que o salmista diz: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Olha só, o salmista, ele sabia que quando Deus fazia resplandecer o rosto sobre a face dele, o Senhor mudava histórias, o Senhor dava vitórias. E isso no passado. Então, agora que temos o livre-arbítrio de estarmos na presença do Rei, nós só queremos pedir, nós não queremos nos humilhar, nós necessitamos de estar na presença do Senhor, e para ficarmos cada dia mais cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, como Ele disse na palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Então nós estamos aqui, mais uma vez, buscando a face do Senhor, verdadeiramente, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado para toda a eternidade. Glória a Deus. Quero convidar aqui a evangelista Beatriz para ficar com a palavra. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. O Espírito Santo venha falar através da palavra aqui conosco nesta tarde, começo de noite, né? Então, aqui no capítulo 80, versículo 4, diz assim: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustenta com o pão de lágrimas e lhe dá a beber lágrimas em abundância. Então, irmãos, o que eu lembro aqui, que quando Jesus subiu ao monte, eles não conseguiam orar. E muitas vezes as pessoas não querem vir orar. Lá eles não conseguiam. Aqui no caso, eles não conseguiam vir orar. A oração é para nós ficar fortalecido, porque enquanto a gente ora, os anjos estão batalhando por nós. Obrigado pela minha oportunidade. Eu quero louvar o hino da harpa. Amém? Vamos louvar o 15 da harpa em nome de Jesus. Nossa, eu cheguei 3 minutos. Glória a Deus. Hino da harpa. Assim,
Glória a Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé
Hoje em dia está tão difícil, o povo está tão desapercebido que as coisas estão acontecendo e o povo diz, não, isso é normal. Não é normal. Isto não é normal. Esses índices de criminalidade, prostituição, credície, brigas, as pessoas cada vez mais exaltadas que o outro, querendo brigar, querendo matar, tudo isso é o agir do inimigo. Então nós temos que orar, clamar ao Senhor, para que este povo venha amolecer um pouquinho esses corações duros, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer algo sobrenatural na vida desse povo. Então oremos. Convido você a fechar os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, apresentamos, Senhor, as razões desse povo, Senhor, do Brasil, Pai, que sofre de toda maneira, de todas as formas, meu Deus, para que esses laços do maligno não venham sobre nossas vidas, não venham sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Meu Deus, dissipa, Senhor, todas as trevas. Coloca, meu Deus, teu Espírito Santo sobre o Brasil, Pai, e abençoa poderosamente. Assim como o Senhor abençoava Davi, Pai, para ele ir pelas batalhas. Nós temos como exemplo, Senhor, que hoje em dia nós batalhamos, mas batalhamos através das armas que o Senhor nos dá para militarmos, Pai, para podermos, meu Deus, pelejar contra o mal, para que o mal venha a ser dissipado, para que toda a treva, meu Deus, caia por terra, e os inimigos, meu Deus, venham ser lançados, Pai, no mais profundo abismo, em nome de Jesus. Pai, protege, Senhor, as famílias, protege, meu Deus, as criancinhas, meu Deus, os jovens, Senhor, a cada dia mais o inimigo açoitando, batendo, roubando, matando e destruindo lares, meu Deus, e o sofrimento cada dia só cresce, meu Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, a estas famílias, dá vitória, Senhor, que possamos, meu Deus, resgatar, Pai, estas almas que sofrem, porque elas são do Senhor, as ovelhas são do seu rebanho, meu Deus, é para que a glória do Senhor se manifeste no meio do povo. Então, meu Deus, como está escrito na tua palavra, nos dá, meu Pai, poder de filhos para que possamos sair, meu Deus, em busca dessas ovelhas perdidas, em busca dessas ovelhas desgarradas, em busca, meu Deus, destas almas, Senhor, que estão perdidas. Meu Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor, o sobrenatural acontecer para a glória do teu nome. Meu Deus, os dias estão finos, nós cremos, nós estamos vendo, Senhor, o sinal dos tempos que está acontecendo durante toda a terra, e tudo está se consumando através da sua palavra. Então, meu Deus, coloque em nós um coração quebrantado, um coração, meu Deus, que seja para a glória do teu nome, um coração que venha a ser, meu Deus, justo, que possamos, meu Deus, libertar estas pessoas das garras de Satanás, porque não precisamos, meu Deus, deixar acontecer para depois tomar a posição, tem que ser antes. E nós vemos que os sinais estão se fazendo e Jesus está próximo. Então, antes que ele volte, Senhor, nos dá, Senhor, esta oportunidade de libertarmos almas e resgatarmos, meu Deus, para que o Senhor venha transformá-los, Pai, através do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, e também agradecemos para a honra e a glória do teu nome. É tudo isso, meu Deus. E façamos, meu Deus, clamores, Pai, intercessões em prol, Senhor, da tua igreja, das tuas ovelhas, Pai, que estão desgarradas,
E assim, meu Deus, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Coloquei o frango aqui. Eu quero convidar a Carmela com oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como o nosso pastor estava falando aqui, né? É muito triste, né? Ver o que está acontecendo no mundo aí. Lá no Rio de Janeiro. Eu me coloco no lugar daquelas mães, né? Quantas mães que oraram por seus filhos ali, aquelas que perderam, né? Oraram por seus filhos ali. Jesus. Alguns o Senhor pode ter recolhido, né? Justamente para não perder, mas infelizmente aos nossos olhos ali pode a gente vê que alguns podem ter ido sem salvação, mas nós não podemos afirmar, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, né? Nós vamos ter surpresas lá no céu. Mas eu me compadeço com elas, porque eu sou mãe, sim. A tristeza delas de ver ali, né? Que orou tanto, pediu tanto. Filho, né? Muda, sai dessa vida, vem para o Senhor, vem para Jesus. Quantas mães têm clamado, né? Têm pedido aí. E ver o filho terminar numa situação dessa, né? E que Deus venha abençoar aqueles que ficaram, né, que estão ali, que não perderam a vida, que Deus está dando mais uma oportunidade de vida, que ali onde eles estão, eles venham ter um encontro com o Senhor Jesus e venham se alegrar no Senhor, alegrar o coração da mãe, né? Porque não tem coisa melhor do que a gente ver um filho na presença do Senhor, um filho salvo, né? E esses aí tiveram chance, né? Esses que não foram, que Deus não permitiu que eles fossem tirados da vida. E é isso, irmãos. Vamos continuar orando, né? Pelos jovens, pelos adolescentes, pelas nossas crianças, para que não sigam o caminho do erro, né? E que venham a se converter ao Senhor Jesus, né? Porque Ele é o único caminho, não tem outro, né? Não adianta falar, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Eu queria louvar um louvor bem propício, né, para esse momento que estamos passando. E que você que está ouvindo venha ser tocado pelo Espírito Santo neste momento. Aleluia. O hino 570. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A última hora. Aleluia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter sua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo,
em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não só podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, mas é assim que temos que nos comportar, né? Fazer a vontade de Deus. Quero dar uma olhadinha, passada bem rápida, lá em Hebreus. Preciso achar aqui.
Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Como ser um líder acima da média. O título diz: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. O versículo 6 está escrito assim, as Sagradas Escrituras. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor. Concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-lhes, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a causa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Só até aqui. Nós vemos, amados, que Deus, Ele quer que a gente tenha um concerto constante, todo dia. Eu não canso de bater nessa tecla. Tem que se converter todos os dias. Eu estou 20, 30 anos na presença, não importa. A gente tem que se converter todo dia, porque se a gente sair um pouquinho, um milímetro fora, pode perder a salvação. Aí Jesus vem e acabou. Né? Como eu falei, a gente tem que estar em espírito o tempo todo, fazendo a vontade de Deus, não a nossa. Porque a nossa vontade não prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, fazer sempre a vontade do Senhor, para que Ele venha nos galardoar e nos purificar a cada boa ação que nós fazemos. Né? Porque quando a gente confessa os nossos pecados, a palavra nos ensina que o Senhor perdoa um montão de pecados nossos. Um montão. A gente nem sabe quantos pecados a gente tem, né? De tanto pecado que são. Então, temos que buscar mesmo verdadeiramente a face do Senhor, como essa campanha, para a gente buscar a face de Deus, para que Ele venha nos perdoar verdadeiramente, e não somente perdoar nós, mas perdoar os outros que estão lá fora, né? Tantos quantos tem aí que estão na perdição, perdidos, caminho torto, vida dissoluta, todo estragado. Mas quando vem para Jesus, muda. A coisa transforma, é um negócio bom. Se não fosse bom, ninguém estaria. Ninguém seria cristão. Né? Então eu acredito que... E nós estamos aqui para ir buscar essas almas mesmo, verdadeiramente. Orar por elas, clamar por elas. Para que quando a gente sair lá fora, a gente falar do amor de Jesus, instantaneamente o Espírito Santo vai agir, vai mudar aquele coração duro. Hoje em dia está difícil. O inimigo pegou esse povo de uma forma, assim, blindou eles com aquela carapaça de aço, com pedra, umas coisas muito duras. E somente o sangue de Jesus para poder amolecer esses corações. E quando recebe um toque de Jesus, aí eles mudam, se transformam, assim como nós também mudamos. Quem éramos nós antes de conhecer Jesus? Eu nem falo de mim, porque, meu Deus, tanta coisa ruim, só Jesus. Amém, amados? Quero convidar a pastora Cleusa, dar uma oportunidade para estar falando um pouco do amor de Jesus, da palavra do Senhor. E até mesmo se quiser louvar um hino, pode ficar à vontade. Amém? Glória a Deus. Povo de Deus, boa tarde, paz seja com todos. Amém. Mas
Irmãos, a gente vê, né? A palavra de Deus, né? Isso que a irmã estava louvando. E aonde o cristão está, tem salmo, tem hinos, tem louvor. É a presença de Deus, né? Então, eu não vou, o pastor me deputado para falar uma palavra, mas eu quero contar o que aconteceu. A Beatriz já sabe, né? Que ela pertence do grupo. E Deus, ele tem os seus... Ele tem aqueles que é escolhido dele, ele tem aqueles que ele tem um plano, e quando ele tem um plano com a pessoa, não adianta ninguém querer impedir o plano de Deus na nossa vida, né? É agindo Deus quem impedirá. Quarta-feira mesmo, eu já dei esse testemunho na igreja. Na terça-feira eu tive assim, eu pensei que eu não ia resistir. Não sei, de repente aconteceu, eu fui dormir e não vi mais nada. E o meu irmão trabalha à noite, eu estava, pode dizer, fisicamente sozinha, né? Mas Deus mostrou ali para mim que Ele permitiu tudo aquilo, porque Ele queria mostrar para mim que Ele estava comigo. E às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu estou tão sozinha, né? Não tem... Às vezes você está rodeado de pessoas, mas você está sozinho. Tem um vazio na gente, né? E Deus mostrou ali para mim que Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. E a maior companhia nossa é Deus, né? E a gente vê que aí eu não conseguia pegar o celular, eu não conseguia arrastar para pegar o celular, não tinha voz. Se eu saísse para gritar socorro para os vizinhos, não saía voz. É uma coisa assim que aí eu falei, Senhor, se for para tu me levar, me leva. Mas eu nasci para te servir. E eu não fiz ainda o que tu tem para mim. Eu não fiz ainda. Né? Às vezes até o homem pede, mas Deus tem uma obra grande, a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida. Então, Senhor, se chegou meu tempo, amém. Amanhã meu irmão chega, vai achar. É assim que eu falo com Deus. Ué, a gente está aqui para isso. Né? Se Deus quiser levar. Então, chegou a hora, mas se não, que amanhã meu irmão vai chegar do serviço, vai me chamar, a única coisa que vai chamar a família é enterrar e acabou. Nós somos pobres, para o pó nós vamos. É a alma que a gente tem que tomar cuidado, é com a alma. E ali, quando eu falei assim com o Senhor, pá, saiu tudo. Mas eu recebi uma força tão grande. Fechei os olhos, dormi. Até perdi a hora do outro dia. Aí eu já levantei contando o grupo, né? A vitória, o que Deus tinha feito comigo. E contei para minha sobrinha também, não contei para minha família, ninguém, só minha sobrinha. Aí ela falou, tia, vai no médico. Eu falei, que médico, filho? Já estou com uma pratada de comida aqui. Então Deus agiu para mostrar para mim que Ele ainda tem um plano na minha vida. Né? Que às vezes eu falo, Senhor, será que não é? Será que não chegou o tempo de tu me levar? Eu estou aqui ainda fazendo. Será que eu não estou fazendo a lesta na terra? Ele falou, não. Eu vou fazer o que eu tenho contigo ainda. Né? Então, se Deus quer me usar, eu tenho que deixar Deus usar. E Deus quer usar a gente, tem que deixar Deus usar. É como o pastor estava falando aqui, a gente peca toda hora, só de, né, pensamento. A gente ora, a gente fala, Senhor, me perdoa, porque eu peco em pensamento, línguas e obra. Só que o pensamento, o inimigo não conhece, né? Então, se a gente abrir a boca, aí ele fica ali, para ver se a gente fala alguma coisa, para ele acatar, para ele falar, agora que eu vou, né? Deixar ela lá embaixo, deixar ele lá embaixo. Mas o Senhor quer que a gente seja mais esperta do que o inimigo. Porque o inimigo, ele pensa que ele é esperto, mas o cristão tem que ser mais esperto, né? Eu medito muito quando Deus fez o homem. Ele fez o homem para dominar, não para ser dominado, né? Então a carne, ela quer dominar, a carne, ela quer fazer, a carne, ela quer ir para cima. O Espírito fala para ele, ele fica.
Então, às vezes a pessoa fala, mas não fez nada. Não, quem fez foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, Jesus, depois de batizar, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus. E nós? Quem somos nós perto de Jesus? Mas foi o Espírito que levou, e o Espírito Santo que levou. Porque ele poderia falar, não, pai, eu não vou para o deserto, eu sou teu filho. Acabei de batizar, cumpri a justiça, né? E às vezes a gente retruca com Deus também. Ah, Senhor, mas eu estou desde criança na igreja, Senhor. Olha aí, eu estou passando por isso. Senhor, eu faço a tua obra. Senhor, eu estou na tua casa. Senhor, eu fui batizado. Senhor, eu invito tal coisa. Você fala, peraí, meu filho, como é que foi? Para nos dar exemplo, né? Então a gente tem que olhar para Jesus, só para Jesus. Lembrar o que ele fez por nós, porque nós somos mero pecador. Nós somos pecadores remidos, né? Então tem pessoas que perguntam para a gente, você já está salvo? A Bíblia fala assim, que aquele que crê e for batizado será, né? Um deslize, a pessoa vai embora. Qualquer coisinha, e ninguém esconde de Deus. Não adianta, porque não esconde. Porque nosso Deus é onisciente, é onipresente. Ele vê tudo. Ele vê quando nós estamos dormindo, deitado lá na cama. A gente deita e fala, Senhor, eu vou dormir. Em paz me deitarei, em paz levantarei. Se não for para me levantar, eu vou acordar lá no povo, né? Mas então perdoa os meus pecados, que eu não sei, que eu fiz durante o dia, até aqueles pecados que eu não lembro. Então eu estou entregando nas tuas mãos, porque eu quero ir para a glória. Tem muita gente pensando que está salvo e não está. Então nós temos que cada dia buscar a salvação. Eu costumo dizer que quando eu vou no batismo, eu falei que quero ser batizada de novo. Batizei com 12 anos, hoje tenho 76, né? Mas eu quero ser batizado de novo. Porque a gente lembra quando a gente foi batizado, né? Então, a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela quer ser batizada com o Espírito Santo de novo. E aí o Senhor fala, ela tem sede, ele tem sede da minha palavra. Quando a gente tem que tomar muito cuidado, quando as palavras, o pessoal fala assim, ele é pobre de espírito, não é? Nós cristãos somos pobres de espírito. A palavra de Deus fala bem-aventurado. Deus não ia falar bem-aventurado para o ímpio lá fora. É para nós, bem-aventurado aqueles que têm sede, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Quem é pobre de espírito? Nós. Pastora, se é pastora, se é pobre de espírito. Pastor, se é pastor. Se é evangelista, se é diaconisa, você é pobre de espírito. Sabe o que é isso? É vontade de ter mais. Não é? Você fala, poxa vida, eu tô pobre, eu preciso ter mais alguma coisa, eu preciso, né? E na vida espiritual também é assim. Eu sou pobre de espírito, Senhor, eu quero mais, eu preciso mais. Então nós temos que estar ali, parece que a gente está sendo egoísta, mas Deus gosta disso. Eu não quero parar aqui, eu quero avançar, né? Então a nossa vida material, ela se compara à vida espiritual. Assim como nós precisamos cuidar do corpo, nós temos que cuidar da alma, né? A alma tem que ficar, não pode ficar desnutrida. Se a alma ficar desnutrida, pronto, desfalece tudo. Então a alma tem que estar nutrida, a alma tem que estar preparada. Vitamina. Quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, os jovens falavam assim na assembleia, né? A carne é fraca, eu falava, dá vitamina para ela. A carne é fraca, dá vitamina para ela, vitamina que vai fracassar ela. Tem vitamina que é tão forte que ela fracassa. Então a vitamina, conforme você está orando, conforme você está buscando, conforme você está em comunhão com Deus, você está fracassando a carne, está fortalecendo o espírito. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar firmes com o Senhor Jesus, que é importante na nossa vida, né? Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe.
colocar em pé? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Fala comigo as vossas Bíblias, Salmos 80, verso 3. É o tema da campanha. Eu estava conversando hoje com Beatriz e disse: essa campanha é um pouco pesada para quem não está preparado. Porque aqui é um Salmo 80. Pastor de Israel. O título diz: o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. A vinha não é dele, é do Senhor. O aprisco não é nosso, é do Senhor. As ovelhas não são nossas, são do Senhor. Então elas vêm doloridas, porque clamar pelas ovelhas do Senhor é tão dolorido que... Mas enfim, o Salmo 80 e o verso 3 está escrito assim, as Sagradas Escrituras: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez diante do teu altar para lhe pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades. Meu Deus, que neste dia chamado hoje, a mensagem da tua palavra seja ministrada não pelo homem, mas sim pelo teu Espírito Santo. E para que isso aconteça, meu Deus, é necessário eu pedir para que o Senhor cresça em mim, para que teu Espírito Santo apareça e toma, Senhor, a boca do mensageiro, fala na boca do pregador, e envia, meu Deus, a tua palavra com poder, autoridade, grande revelação, e que esta mesma palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis tomar assento. Amados, aqui nós vemos o salmista suplicando a Deus. Não está nem clamando, está suplicando. O que é suplicar? Suplicar é você tirar tudo de dentro de você e entregar para o Senhor. Meu Deus, estou matando tudo que eu tenho. E Davi sempre falava, né? Em vários salmos ele fala que o inimigo quer comer as carnes dele. Olha, é tremendo. O inimigo querer comer a nossa carne é fazer o quê? Matar o nosso corpo. E começa por aí. Ele tira a primeira gente, ele tira da presença. Depois ele mata o corpo. Depois ele mata a alma. Depois ele mata o espírito. E a pessoa fala: não tem como matar o espírito. Tem sim. Está na palavra. O inimigo mata o espírito. Ele é o único que pode matar o nosso espírito. Depois de Deus é ele. Porque ele vai lançando as setas e aquilo vai paralisando a gente. Vai paralisando, vai paralisando, vai paralisando. Você sai da presença. Aí você saiu da presença, você já não acredita mais na palavra. Você já não acredita mais no mover de Deus. E aí você vai só se derrotando cada vez mais. Eu conheci pessoas assim. Que aconteceu. Estava na presença mais de 15, 18 anos. Deu brecha para o inimigo. E aconteceu que a pessoa morreu e não morreu salvo. Olha só. Infelizmente, essa pessoa morreu sem a salvação. Tudo isso, para mim, significa muito. Porque a gente necessita de Deus o tempo todo. Ele já nos deu de tudo. Nos formou. Ele pôs nas suas mãos para fazer a gente.
deu um espírito, Ele nos deu uma alma e colocou em nós o seu fôlego de vida. Ele soprou em nós. Então nós vivemos pelo sopro de Deus. Quando a gente dorme, muitas das vezes, a gente tem uns pesadelos meio doidos, tem hora que a gente tem uns negócios, uns sonhos meio atrapalhados que a gente não entende. E tem sonhos que a gente dorme, acorda e não lembra. Meu Deus, eu sonhei, eu sei que eu sonhei, mas o que eu sonhei? Não consegue lembrar. É uma coisa assim tenebrosa. Porque a escuridão, as trevas, ela leva a nossa mente a andar sem destino. Como andou aquele povo no deserto, aqueles 40 anos. Eles tinham destino para chegar à terra prometida. Era que 4, 5 dias de viagem. Durou 40 anos. Por quê? A desobediência do homem de Deus. Eu fico olhando assim, né? Eu falo, meu Deus. As pessoas estão na presença de Deus, quer viver o novo de Deus e depois vai para fora. Deus não lança fora ninguém. Porque a palavra nos ensina que Ele não faz acepção de pessoas. E quando nós clamamos a Ele, assim como Davi suplicou por aquele povo, é para o povo ir buscar a face de Deus. E o povo não quer, hoje em dia está tão difícil as pessoas buscarem a face de Deus verdadeiramente. Por quê? Aquele negócio já caiu na mesmice, né? Eu sempre falo, a pessoa vai para a igreja, é um frequentador de igreja, não acontece mais nada. Ah, não estou nem aí não, para mim não tem problema. Para você não tem problema, mas para Deus tem. Ele não quer perder essas almas. Então, a responsabilidade passa para quem? Para nós. Falar do amor de Jesus, resgatar aquelas almas perdidas e buscar a face do Senhor para que a gente venha nos fortalecer verdadeiramente para sairmos a campo para buscar essas almas. Que está muito complicado. E ultimamente nós estamos vendo, parece, mas não é. Que o inimigo está ganhando muito espaço. Nossa, está sendo cruel, está aumentando. Está não. A palavra mesmo nos ensina que é mística que tudo isso aconteça. Porque é a palavra de Deus se cumprindo. Então nós temos que resgatar verdadeiramente estas almas do Senhor. E quando nós resgatamos, a coisa muda. Amém? Glória a Deus. Olha só. O pastor de Israel, nesse texto sagrado, o salmista se dirige a Deus como o pastor de Israel, como ovelha de seu pasto. Israel poderia se dirigir ao soberano, ao Senhor, como seu pastor. O próprio Davi, que era rei e também pastor de ovelhas, se dirigiu ao pastor de Israel, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Deus sempre foi chamado nas Escrituras de pastor de seu povo. Vejamos. O pastor de Israel nas Escrituras. Em Gênesis, capítulo 49, versículo 24, ao abençoar o seu filho José, Jacó disse: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Os Salmos 80, verso 1. O salmista se dirige a Deus como pastor, dizendo: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho,
que te assentas entre os querubins, resplandece. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, o sábio Salomão chama Deus de único pastor. Ele diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, Deus. Então nós vemos que Deus é o pastor das ovelhas. Jesus é o sumo sacerdote. E o Espírito Santo é o Consolador que nos dirige, que nos leva a Jesus, para que possamos, através de Jesus, chegarmos ao Pai. É a Trindade fazendo aquela separação, o movimento que eles fazem, busca, restaura, fortalece, transforma e leva para a glória. Esse é o papel da Trindade no meio do povo. E tudo isso é o que vai nos levar a Deus. Tudo isso é o que vai resgatar essas almas para quê? Para que elas sejam livres para poder adorar a Deus também. Estava vendo ontem, vi no Facebook, um pastor, ele foi preso 2 vezes. E na terceira vez, não sei se é o primeiro-ministro lá do país lá, falou para ele, falou assim, ó, nega-se o seu Jesus. Como se fosse na época da escravidão, eu te dou a carta de alforria. Ele, eu não vou me negar. Eu vou continuar pregando, falando do amor de Jesus. Aí ele pegou, falou que ele não queria mesmo, né? Não. Convidou o povo numa praça, disse que ia fazer um evento lá. E aí ele pegou aquele homem, as mãos amarradas para trás, levou ele lá, no meio do povo, lotado. E quando ele dá uma ordem, todo mundo faz. Aí eles colocaram um poste de ferro no meio da praça. Aí amarraram ele com corrente. E aí jogou gasolina. E pergunta para ele assim, sua última oportunidade. Nega-se o teu Jesus. Ó, você tem 3 filhos, tem sua esposa. Não. Eles se encontram na glória. Aí eu não vou abandonar o meu Jesus. Aí ele mandou um soldado, acendeu o fósforo e queimou ele todinho. Assim, no meio que ele estava, assim, já fazendo uns 2 minutos, ele estava orando. Ao invés de se debater, de se contorcedor. Porque o corpo já não tinha mais nada a ver com ele. É o que eu sempre falo, a carne machuca, ela fica ferida. Mas o que tem que estar limpo em nós, sarado, é a nossa alma, é o nosso espírito. É isso que nós vamos levar para Deus. Esse corpo vai ficar. Como a palavra fala que no dia do arrebatamento, o nosso corpo vai servir de comida para os abutres. Vai estar no meio da terra aí, espalhado. E não vai ter ninguém que vai enterrar. E quem ficar não vai se preocupar com isso. Vai passar muito mal. Aí é a tribulação. A tribulação não é para você pensar que isso vai se dar bem. É só ruína, 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 ruína. E ali vai ter decidir. Ou você vai para o inferno, ou você vai para a lua. É a última chance. E as pessoas falam, não, mas Deus não dá oportunidade. Deus tem dado tanta oportunidade. Né? E muitas das vezes a gente, até eu mesmo, me deixo de me levar por aquela oportunidade que Deus me deu naquele dia. Então nós temos que viver intensamente cada momento da nossa vida, como se fosse o último dia. Eu sempre falo, se eu estiver aqui ministrando, Deus tira o meu fôlego de vida, o corpo vai cair.
E aí as pessoas vão ficar assustadas. Meu Deus, o pastor Edson foi arrebatado. Agora o que prevalece é eu e Deus. A conversa é com ele, não é mais com o povo. Porque aquela parte já foi, já morreu. Né? Então, temos que tomar muito cuidado. E nesses tempos de agora para cá, uns 6, 8 meses para cá, Deus tem colocado no meu coração muita coisa, né, que diz dele para mim e eu com ele. Então temos que eu buscar intensamente a Deus, cada dia mais. Tenho que suplicar a ele a misericórdia. Sabe? O povo não clama mais como clamava antigamente. Hoje em dia o povo faz uma oraçãozinha assim, ó. Senhor, porque eu quero, Senhor. Só fala aquilo que ele quer. Ele só entrega para Deus aquilo que ele acha que tem que ser entregue. Não é assim. Nós temos que nos entregar primeiramente de corpo, alma e espírito. Verdadeiramente. Para que Deus, através do Espírito Santo, mova a glória de Deus sobre nós. Que Ele renove a unção sobre a nossa vida. Que Ele renove o poder de Deus sobre nós. Que a virtude de Deus venha a ser derramada através daquele óleo santo do Senhor, assim como Ele ungiu. Então, legal, né? Mas Arão, quando ele ungiu Arão, aquele azeite desceu, mas desceu com muita unção. E hoje em dia nós estamos vivendo, eu falo, coisas que nem tem tanto valor isso, né? Mas nós queremos aquilo que não tem valor. Ao invés de nós buscarmos nas coisas espirituais, o maior valor que tem são as coisas espirituais. Quando eu busco verdadeiramente a face do Senhor, Ele me transforma, Ele muda a nossa história. E nós estamos fazendo essa campanha porque para que Deus venha estender as mãos sobre o Brasil, principalmente sobre o Brasil, porque vai começar os dias maus. Vai começar a apertar o cinto. Né? Eu sempre falava com meus alunos, né, na igreja, falava, aperte o cinto porque a aula vai começar. Né? E muitas das vezes estava na metade da aula lá, ministrando, lá 2, 3 falando em língua, eu só ouvi. Porque é buscar o Espírito. Nós temos que ter essa sede, que Ele venha sobre nós e nos encha com o poder de Deus. Senão não vai adiantar muita coisa, não. Eu falo sempre isso. E veja bem, em Ezequiel capítulo 34, versículo 12, o Senhor afirma: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Que dia de nuvens é esse? É o dia do arrebatamento. Porque a escuridão vai tomar conta depois do arrebatamento. Primeiro nós vamos ver Jesus nas nuvens. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ficar sem ver. Quem foi, foi. Quem não foi, ficou. Já acabou, é assim que funciona. As coisas de Deus elas tão certas que ela até nos ensina. É sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, é isso que nós temos que viver. O Evangelho na sua íntegra. O Evangelho da paz. Eu sempre falo, pregar o Evangelho tão fácil. Nossa, é facinho. É bom demais pregar o Evangelho. Mas ninguém quer pregar o Evangelho da paz. Porque o Evangelho da paz é renúncia. É paulada em cima de paulada. É palavra pesada. É palavra dura. São palavras que, quando a palavra entra no nosso coração,
tira todo o nosso ego. E a gente se esvazia de nós mesmos para sermos cheios da glória de Deus. É isso que Deus quer de mim e de vocês. Então, quando vem uma palavra dura, eu já imagino logo, falando, meu Deus, até que eu preciso me consertar. O que está faltando para mim fazer para o Senhor? Aonde que eu estou errando? Qual é a razão de eu estar errando? Por que eu estou fazendo errado? Aí eu começo a buscar o erro. Onde é que eu estou errando? Porque todo dia eu erro. Não adianta eu falar, não vou errar, amanhã eu não vou errar. A palavra não vou errar, erra. Nós vamos errar. Somos passíveis de erro. Onde eu pequei? Nós já nascemos no pecado. Nós somos oriundos do pecado. Então não tem como, nós temos que nos humilhar para tirar tudo aquilo que nos faz mal. E aí ele ainda fala que vem. Entretanto, no Novo Testamento, é Jesus Cristo quem se apresenta como bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia afirma que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Maravilha. As pessoas não conseguem entender que Jesus é o centro da palavra de Deus. Por que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Olha, Jesus falou. Ele é o meio da realidade de Deus na nossa vida. Ele é a salvação, Ele é a vida, Ele é a nossa realidade, da qual nós podemos usufruir as coisas boas. Muitos pensam assim, eu preciso estar com meu bolso cheio de dinheiro. Não precisa não. Nosso Pai não é o dono do ouro e da prata. Para que eu vou querer andar com tanto dinheiro para ter preocupação? Ah, meu Deus, eu tenho que sair, eu estou com muito dinheiro. Isso lá não me pegar, começa só a gerar preocupação. Sabe, uma coisa assim tão banal que nós damos mais valor para essas coisas do que para as coisas espirituais. Ao invés de falar, Senhor, eu preciso ir em tal lugar que o Senhor está à minha frente. Se o Senhor não for à minha frente, eu não vou. Faça como Moisés. E não é brigar com Deus, não. É apenas insistir para que Ele vá à nossa frente. Para que Ele tome a frente da nossa vida. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo, tudo muda. Tudo se transforma. Aquela passagem, aquela situação adversa que nós passamos, já foi. Então eu estou livre de lutar. Não. Lá na frente tem mais piores. Por que então as situações adversas maiores, mais pesadas? Que o Senhor, Ele quer moldar o nosso caráter espiritual. E quando Ele muda o meu e o seu caráter espiritual, é diferente. Aí é onde você vai falar, eu tenho meus lombos cingidos, pode bater que não vai doer. E mesmo se me machucar, não vou sentir dor. Isso no espírito e na carne. Porque a gente deixa a carne de lado e vive o espírito. É onde Deus quer a gente dessa maneira. Né? E ela ainda fala aqui, quer ver? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Pedro fala da vida do Supremo Pastor. Ele diz, quando aparecer o Sumo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem que vai nos dar essa coroa de glória? Jesus. Mas você vai colocar a coroa de glória na cabeça? Vai não. Vai lançar aos pés do nosso Deus. Lá na frente fala que nós vamos receber a coroa, mas vamos lançá-la aos pés do Senhor. Nós vamos receber a coroa da vida, a coroa da vida eterna.
Aonde está, pastor, a coroa da vida? No livro da vida lá, escrito lá o seu nome, meu nome. Se não tiver lá, você não vai receber nada de Deus. Vai receber não, bem perguntão. Isso sim. Então nós vemos que é Jesus Cristo, né? O cumprimento fiel de todas as profecias veterotestamentárias, palavra difícil, nunca ouvi essa palavra, que apontavam para o único e perfeito pastor que agregaria tanto judeus como gentios em um só aprisco. João 10, 16 e 1 Pedro 2, versículo 25. Para a gente tirar da frente, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque eles, como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus é tudo. É tremendo. Eu gosto quando a gente fala um pouquinho só de Jesus, a gente já começa a ficar diferente. Porque Ele é quem faz acontecer. Ele falou: eu vou ficar com vocês até o último dia da sua vida. Mas vou deixar aqui o Consolador, o outro Consolador. Então nós temos dois nos acompanhando: Jesus e o Espírito Santo. Mas por que tanto dois assim para cuidar de nós? Porque o Espírito Santo ele vai nos dirigir a qual caminho seguir. E o caminho que nós vamos seguir, ele não fala, toma a tua cruz e siga-me. Jesus. E quando eu sigo Jesus, eu sirvo a Deus, Deus abençoa. Ah, eu preciso de dinheiro. Nem sempre é necessário. Mas é necessário eu estar com o meu coração cheio da glória de Deus. Eu estar cheio do Espírito Santo. Eu estar cheio da unção que o Senhor derrama sobre a minha vida. Então, é renovo. Nós suplicamos ao Senhor por renovo, transformação. E muitas das vezes a gente não consegue. Mas eu acredito que através dessa campanha, Deus já está mudando muitas coisas. Eu não sei nem quantas pessoas estão ali no Facebook assistindo. Mas eu acredito que só aquele que tem o propósito de Deus na vida dele está assistindo. Sabe por quê? Alcança quem Deus quer alcançar. Não sou eu que quero alcançar. É o próprio Deus que faz alcançar. Então, Ele coloca as pessoas para ouvir a sua palavra. Ele coloca pessoas para se converter através da sua palavra. Ele coloca o Espírito Santo junto de nós para quando nós formos abrir a nossa boca. O que sair da minha e da sua boca não é de nós, mas sim o próprio Espírito Santo que está falando. Tudo isso temos que entender como bom é que vivamos em união, que sejamos sóbrios na palavra do Senhor. Tudo isso é orientação que está dentro da palavra. Então, quando nós fazemos aquilo que está escrito na palavra de Deus, Deus muda histórias. Pode não mudar a minha, mas muda de outros. Para mim isso é mais importante. Deus mudar a vida de outros e a minha, eu quero somente a salvação, nada mais. Deus me garantindo minha salvação, está ótimo. Eis-me aqui para fazer a sua obra. Então nós temos que entender tudo isso. Não é fácil, não. Não vou falar que é fácil. São pelejas, são batalhas, né? E muitas das vezes a gente está ali sentado na cama, está começando a memorizar. Meu Deus,
gente que está sofrendo. Eu estou aqui, não posso fazer nada. Posso sim. Eu vou suplicar a Deus pela vida daquela pessoa. Eu vou suplicar a Deus por aquelas almas. Quantas pessoas estão em leitos de hospitais? Eu nada a ver com ele, não. Eu não. Não me pertence. Ele tem os parentes dele, ela tem os parentes dela. Está errado. Está errado. É responsabilidade minha orar por aquela alma, interceder por aquela alma, suplicar a Deus naquela alma que eu não conheço. Aqui eu posso não conhecer, mas lá vai ser todo mundo conhecido. Somos todos irmãos. E isso daí, a palavra de Deus nos remete a congregarmos juntos, a fazermos a vontade de Deus juntos. Porque quando nós nos unirmos, assim como a igreja fazia orações incessantes, Pedro foi liberto da cadeia. Outras pessoas serão libertas dos vícios, serão libertas das garras de Satanás. Então, quando nós fazemos esse tipo de campanha, não é para a gente se enobrecer, para se exaltar, não. É para exaltar e glorificar o nome de Deus, para que ele alcance essas almas verdadeiramente. Nós não temos que falar mais, na casa do pastor, campanha. Já chega a campanha na igreja. A campanha que deu para fazer não foi o homem. Não, meu Deus. Orientou, quero, ora, clama, suplica, busca a minha face. Você vai ver o que eu vou fazer. Então, quando nós fazemos sobre essa direção de Deus, não importa quantas pessoas tem. Eu não ligo muito para o número de pessoas. Eu ligo para coração quebrantado diante da presença de Deus. Isso é o mais importante que nós temos. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, apresentar nossas razões ao nosso Deus. Vamos suplicar por essas vidas, que estão sofrendo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, apresentamos, meu Deus, estas vidas, Senhor, dessas almas que sofrem perseguições, dessas almas que sofrem aprisionamentos, Pai, na bebida, na prostituição, nas drogas, aqueles que estão presos a um leito de hospital, Pai. Que o Senhor venha alcançá-los. Nós sabemos, Pai, que quando nós suplicamos ao Senhor, o Senhor inclina os céus e ouve os nossos clamores, a nossa intercessão. Meu Deus, que sejamos, Pai, o centro da Tua vontade a cada dia mais. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos fazer, Senhor. Sentimos, meu Deus, aquilo, Pai, que o Senhor dá para a gente sentir de cada uma pessoa que sofre. Pai, que o Senhor venha adentrar, Senhor, na vida destas pessoas. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha libertar, Pai. E onde houver, meu Deus, espíritos malignos, Senhor, que sejam lançados no mais profundo abismo. Meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os teus filhos. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, os teus pastores, os evangelistas, os diáconos, as diaconisas, meu Deus. Abençoa, Pai, a cada um dos membros que atendem a tua casa de orações e vão buscar, meu Deus, ao Senhor em espírito e em verdade. Nós cremos, Senhor, e quando abrimos, Senhor, o nosso coração para suplicar ao Senhor, nós sabemos, meu Deus, que algo sobrenatural o Senhor irá fazer. Então, meu Deus, derrama da tua unção. Enche, meu Deus, assim como o Senhor enchia o século com a sua glória. Enche, meu Deus, estas casas, Pai. Enche, meu Deus, esses leitos de hospitais. Enche, meu Deus, essas casas de recuperação.
Enche, papai, os lugares, meu Deus, mais longínquos aonde não podemos ir. Mas o Senhor pode, através do Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, Senhor, abençoe poderosamente. Pai, queremos ouvir, Senhor, as pessoas, Senhor, apresentando a Ti, papai, as nossas razões, para que o Senhor venha mudar, Senhor, a história, para que o Senhor venha fazer algo novo, para que o Senhor venha, meu Deus, transformar, restaurar, fortalecer a nossa fé. Aumenta, Senhor, a cada dia mais, para que o nome do Senhor, meu Deus, continue sendo exaltado, glorificado para toda a eternidade. É tudo isso que nós te pedimos e também lhe agradecemos, meu Deus, pela sua boa, agradável vontade em nos ajudar a restaurar, a buscar estas ovelhas perdidas do Senhor. Meu Deus, que seja para a glória do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos terminando, né? Fazer mais uma oração para que o Senhor nos abençoe a cada dia mais. Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, abençoa, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos deu neste dia chamado hoje. Podemos clamar, Senhor, pelas Tuas ovelhas, para podermos, meu Deus, suplicar por todas essas pessoas no Brasil, Pai. Esse povo que sofre, Senhor, muitas das vezes são teimosos através da Sua palavra, mas que eles venham e obedecer, para que o nome do Senhor seja glorificado e estas pessoas sejam transformadas. Pai, leva Teus filhos em paz e em segurança aos Teus lares. Dá, meu Deus, uma noite de sono, o sono do justo, um sono reparador, para que no amanhã, ao abrirmos os nossos olhos, sendo a vontade do Senhor, possamos viver o novo milagre da vida. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as ricas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre vós e sobre vós permaneça, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Está encerrado mais um culto da campanha de buscar a face do Senhor. Amém? Glória a Deus.